Bom dia, galera. Galera, né? Salim. É um privilégio estar aqui com vocês, principalmente porque falaremos de um tema extremamente importante: a autoridade da palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia tem sido atacada de várias formas. Dizem que é alegoria, é poesia, é uma história. Outros acham que é uma invenção de homens e que esse livro não teria autoridade alguma. Muito pelo contrário, é a nossa única regra de fé e prática. GPP, Guiados pela Palavra. A Bíblia é um livro absurdamente sensacional, sobrenatural. E é um livro que tem grandes verdades. É a única fonte de verdade absoluta na Terra. Maldito o homem que confia no homem e na sua ciência. Se você pegar a Bíblia e colocar numa prateleira na sua casa, ali, na sua biblioteca, e encher de livros de ciência do lado e esperar um século, por exemplo, 100 anos, tá bom? Você perceberá que em 100 anos todos os livros de ciência estarão desatualizados. Você não vai poder dar aulas com esse livro, certo? Se colocar lá na bibliografia da sua disciplina, vão dar ouvidoria, reclamar. Olha só, o professor está dando aula com um livro de ciência de 100 anos atrás. E a Bíblia estará ainda mais atual, ainda mais em dia com as mais recentes descobertas científicas. A Bíblia nunca perdeu um embate com a ciência. Tivemos vários e vários embates ao longo da ciência entre a Bíblia e a ciência. Qual é o placar? 7-1? Os brasileiros vão lembrar do 7-1 com a Alemanha. Não é 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7 a 0. A Bíblia nunca perdeu um embate. Ela é um livro realmente sobrenatural e que contém grandes verdades. Você quer saber ciência verdadeira? Você lê a Bíblia. De Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21. Você quer saber quem você é? Leia a Bíblia. Você quer saber como que o universo foi formado? Leia a Bíblia. Quer saber quanto tempo faz que você está na Terra? Leia a Bíblia. Porque se você for seguir os homens, olha, a idade do universo já mudou muitas vezes. Hoje é 13,8 bilhões, mais ou menos 0,02 bilhões de anos, mas já mudou muitas vezes. Com o vexame do James Webb, eu até falei no debate lá com o Sérgio Sacani, que tem um podcast muito famoso no Brasil, eu falei assim, olha, vamos tentar aumentar a idade do universo. Passaram-se 2-3 semanas, saiu um artigo científico. Nos enganamos. A idade do universo é de fato 27 bilhões de anos. Leia a Bíblia, você vai saber exatamente, tem a cronologia, a genealogia da Bíblia. Hoje você pode traçar você até Adão, sabia? Você vai aí nos programas, né, na internet, você consegue traçar a sua descendência até os filhos de Noé. E a Bíblia dá até Jesus. Então você consegue chegar em Adão. Tem toda a história da humanidade registrada na Bíblia. Você quer saber há quanto tempo? Você faz as contas. Tem a genealogia, a cronologia bíblica. Você quer saber aonde você está, para onde você vai? Leia a Bíblia. Olha, tem gente preocupada com o final do mundo, que vai cair um meteoro aqui, que vamos cozinhar, olha só, o aquecimento global, que o mar vai invadir o Rio de Janeiro. Não tem essa profecia? Descanse em paz, irmão. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,10 como a terra será destruída, os elementos ardendo se desfarão e todas as obras da terra serão consumidas. Olha, até o futuro a Bíblia responde melhor o que vai acontecer com a terra. Grandes verdades científicas contidas na palavra de Deus. E por que nós podemos afirmar que há grandes verdades científicas contidas na palavra de Deus? Porque grandes descobertas da ciência têm confirmado essas verdades. Eu tenho um podcast na Rede 316, um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência.
e não a ciência sobre a Bíblia. E eu estou lá no podcast 157. Então você pode assistir 157 podcasts, viu, Salim? Desliga a Netflix, Salim. Assiste meus podcasts. Eu tenho lá o Fé e Ciência da IPPTV, são mais de 60 podcasts de 1 hora. Essa que é a série que você tem que assistir, a série dos podcasts. Em cada um desses podcasts nós enfatizamos uma das verdades bíblicas que têm sido confirmadas pela ciência. E hoje aqui com vocês eu estarei a falar sobre 5 dessas grandes verdades. Acho que foram 5 que eu preparei para vocês. Grandes descobertas da ciência que confirmam grandes verdades bíblicas. É sensacional. Olha, veja bem, até aquela percepção de que a ciência de homens é uma ciência absoluta, mais lei do que a lei da gravidade, infelizmente nos últimos anos, corrompeu inclusive a igreja. Muitos nas nossas igrejas se tornaram evolucionistas teístas. Olha, se você é um evolucionista teísta, se prepara, você vai apanhar de mim hoje. Aqui na palestra, você me pega lá fora, mas aqui é a minha vez, vou bater em você. Eu fui um evolucionista teísta por 40 anos, agora estão chamando de criacionista evolucionário. Sabe o que é isso? Era pesticida, agora virou defensivo agrícola. Ficou bem melhor, né, Salim? Nossa, olha, defensivo. Gente, a gente se convenceu de que a ciência de homens era verdadeira e começamos a tentar salvar a Bíblia. Colocamos Deus para guiar a evolução, Deus para guiar o Big Bang. O Yom de Gênesis, que é claramente um dia de 24 horas. Não tem como você corromper o Yom da Bíblia como um dia de 24 horas. Não, são eras, milhões e milhões e milhões de anos. Gente, nem sequer Moisés, que escreveu o texto, tinha ideia do que seriam eras. Como que uma pessoa que não tem ideia do que significariam eras, usaria uma palavra que significa dias para expressar um conceito que nem sequer ele conhecia, para um povo que também não conhecia o conceito de eras? Então você está falando chinês para brasileiro. E alguém que não sabe falar chinês, né? Pensa numa história dessa. O Yom, a palavra Yom, acomoda eras? Não. Acomoda um período longo de tempo. Poderia até acomodar, mas eras não. Ninguém tinha naquele tempo o conceito de eras. E a palavra tem só significado dentro do seu contexto. Houve tarde, manhã, o primeiro dia. Não poderia ser mais claro. E as grandes descobertas científicas recentes têm confirmado de fato que o universo é jovem, a Terra é jovem, a vida na Terra é jovem. E esse conceito de eras que tentamos utilizar para salvar a Bíblia do vexame frente aos bilhões de anos, caiu completamente hoje. E a gente está voltando àquela boa e velha interpretação da Bíblia que a nossa professorinha da IBD sempre teve. Eu não sei se você teve uma professorinha da IBD. EBD, Escola Bíblica Dominical, né? Quem fez EBD aqui? Deixa eu ver. Alguns, né? Tem EBD aqui em Portugal? Minha professorinha da EBD chegou assim, Marcos, você foi feito pronto por um grande Deus há 6.000 anos. Adão e Eva no paraíso. Olha só, e ela estava certa, e os eruditos desse século errados. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essas grandes verdades bíblicas que têm sido corroboradas pela ciência. Bom, primeiro só recordando com vocês, por que a Bíblia pode ser utilizada como grande referencial de ciência? Porque ela é o nosso único referencial de verdade absoluta. Qual é o referencial de verdade absoluta na Terra? Não há nenhum. Como é que eu sei se uma teoria é verdadeira ou se essa teoria é falsa? Eu tenho que ir no laboratório, repetir várias e várias vezes, até que aquele resultado seja confirmado. Por 19 séculos nós acreditamos na geração espontânea, sabia? E a gente mandava os alunos fazer o experimento em casa, eles faziam e dava certo. Olha, larga uns trapinhos com resto de comida lá no seu canto, no canto da sua casa, e aparecerão ratos. Apareciam ratos. O aluno voltava, professor, eu fiz o experimento, ciência.
A teoria está confirmada. Lá em casa apareceram ratos, professor. Por 19 séculos, a gente ficou achando que a vida se geraria espontaneamente. E sapos eram produzidos pelos lodos dos rios. Olha só. Então, maldito homem que confia no homem e acha que na ciência há um referencial de verdade absoluta. Não há, nunca houve e nunca haverá. O único referencial de verdade absoluta é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a justiça, para a correção. Então a palavra de Deus realmente é única. E ela tem 5 pontos, não sei se você conhece os 5 pontos. Eu nasci batista, sou terceira geração de batistas, meu bisavô era ucraniano, mudou para a Rússia. E lá na Rússia encontrou uma russa linda, maravilhosa, minha bisavó, lógico que deveria ser linda e maravilhosa, minha bisavó, né? Ema Boiko casou-se com ela e eles eram católicos ortodoxos e se tornaram batistas. E pegaram todos os santos, colocaram num saco e jogaram no lixo. O que aconteceu com meu bisavô? Foi mandado para a prisão, ficou 5 anos na prisão na Rússia, no começo do século XX, 1902, 1903, ficou 5 anos preso. Saindo da prisão, ele ganhou uma passagem gratuita, de ida só. Para onde? Sibéria. Naquele tempo, mandavam para a Sibéria, gente. Ficou lá, morando na Sibéria, naquele frio, eles que ficavam presos. E escapou da Sibéria, não sei como, chegou em Kiev, na Ucrânia, e da Ucrânia foi para o Brasil. E minha avó é fundadora da primeira igreja batista de Sumaré, em São Paulo. Meu pai é praticamente fundador da primeira igreja batista de Campinas. Ele não fundou a igreja, mas ele, desde o início, foi tesoureiro, goleiro, centroavante, sabe aqueles, né, Diogo? Que nem o Diogo assim, né, o Cristóvão. Mas agora em São Paulo, batista, em São Paulo, a gente estava procurando uma igreja batista, né, linda? Mas assim que a gente chegou na Presbiteriana de Pinheiros, né, encontrei aquele maluco, beleza, do Arival Casimiro. Não sei se vocês conhecem, né? A igreja Presbiteriana de Pinheiros hoje é a igreja mais atuante na internet, no mundo. Ganha até das coreanas. Tem 1.300.000 seguidores. E aí me apaixonei pelo Arival. Foi uma paixão pelo Arival, né, linda? Com certeza. E eu me tornei presbiteriano. Presbiteriano é tudo 5 pontos. 5 pontos, né? Conhece, né? E olha os 5 pontos da Bíblia aí. Né? A Bíblia é clara. Ela é suficiente. Ela é necessária. Infalível e ela é autoridade final. Esses são 5 pontos que a gente nunca deveria ter esquecido. Nós esquecemos desses 5 pontos. A igreja... Olha, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os católicos, todos os cristãos ao redor do mundo, em muitos e muitos casos, a gente vê isso no Brasil, tem seminários que não me convidam. Por que quando vão convidar o professor Marcos no Brasil? Porque nós já fechamos a questão. Que questão é essa que vocês fecharam? Não, Deus guiou a evolução. A gente ficou tão convencido de que a Bíblia não tinha uma história verdadeira, que a gente passou a achar que a Bíblia era poesia, era alegoria. Adão e Eva foi uma história que Deus pediu para contar, para que a gente soubesse que foi Ele que fez, mas Ele não disse como Ele fez. Olha, o Ion tinha um gap ali. Você conhece a teoria da lacuna? Aquela, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, passaram-se milhões e milhões de anos. Satanás cai do céu, destrói a terra, Deus tem que recuperar a terra, aquelas coisas, né? E a gente ficou achando que, na realidade, olha só, a Bíblia era um livro muito bom de teologia, muito bom de filosofia, mas de ciência não tinha na Bíblia. Boa ciência se encontrava na ciência naturalista. E que a história da Bíblia não era clara, era uma história apenas. Não, muito pelo contrário. A Bíblia é clara. Como a gente deve ler a Bíblia? Eu aprendi com minha professorinha da EBD. Como é que você aprendeu com a sua professora da EBD que você deve ler a Bíblia? Você deve ler Darwin, você deve ler o Big Bang, você deve ler todas as teorias científicas de homens e ir lá procurar encontrar essas teorias na Bíblia. Assim,
Outro dia eu estava falando do Big Bang, né? Porque tem muito crente que é Big Banguista. Se é Big Banguista, se prepare, vou bater em você também, tá? Me pega lá fora, aqui é a minha vez. Ó, tem muito crente que é Big Banguista. Olha, foi um padre que propôs a teoria também, né? Veja bem, olha só, a gente tem que... Outro dia o cara falou assim, olha, o Hugh Ross, do Ministério Reasons to Believe nos Estados Unidos, leu o texto e viu o Big Bang em Gênesis. Claro, ele era cosmólogo, Big Bangista. Se você tem um preconceito, uma pré-definição, você vai encontrar aquilo na Bíblia. Não é assim que a gente deve ler a Bíblia. A gente deve se despir de todos os nossos preconceitos e pré-definições. Você tem que deixar a Bíblia falar. Você tem que falar, olha, eu quero ouvir a Bíblia. Não é assim que temos que ler a palavra de Deus? E quando ela fala, ela é clara demais. Ela é clara demais. É uma exegese. Se você conhece um pouco de teologia, é a exegese da palavra de Deus. Ela tem que falar por si só. E quando ela fala, ela é clara demais. É a gente que complica a gente. É nós que fazemos uma interpretação equivocada. Não se engane, a Bíblia é clara demais. Quando ela diz assim, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus disse, não tendes lido, que desde o princípio os fiz homem e mulher. Houve evolução? Absolutamente não. Como é que nós compramos a evolução darwiniana? Quando o próprio Cristo declara que desde o princípio Ele nos fez homem e mulher. No princípio criou Deus os céus e a terra. No Big Bang, a Terra demora 9,3 bilhões de anos para ser formada. Quem disse que a Bíblia acomoda o Big Bang? Não acomoda. Em Salmos 33:9 ele diz, porque Deus ordenou e de pronto tudo foi formado. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Palavra de Deus, a gente tem alguma experiência com a palavra de Deus? Claro. Jesus chega para Lázaro e fala, Lázaro, sai para fora. E sai. Lázaro, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de bilhões de anos, foi saindo. É assim? Não. Já pensou? Que desespero das irmãs de Lázaro? Mas, Senhor, ele não está saindo. Calma. O meu processo eu sou o Deus do devagarinho. Lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de bilhões e bilhões de anos, vou esperando acontecer. Quem sabe, talvez, ele saia. Gente, quando Jesus falou, ele saiu imediatamente. Por que ele falou Lázaro? Você aprendeu na IBD. Por que Jesus falou Lázaro, sai para fora? Por que ele não falou sai para fora só? Porque o poder da palavra de Deus, quando ele é liberado de fato. Se ele tivesse falado sai para fora, o que aconteceria? Saía todo mundo, gente. Já aproveitava a carona. Ele foi específico, Lázaro, sai para fora. Então a Bíblia é clara, absolutamente clara. Não há dúvidas. Há dúvidas de como Deus fez o universo? Há dúvida como Deus nos fez? Há dúvida há quanto tempo estamos aqui? Absolutamente não. Eu poderia ficar citando versículo após versículo, vou citar alguns aqui também para vocês, mostrando claramente como que a Bíblia claramente descreve, claramente como Ele fez, como fez a vida, como fez o universo. A descrição é clara demais, e a descrição é suficiente. O que você precisa saber está lá. A ciência de homens pode complementar, sim, mas o necessário está ali. Eu digo, se você estuda a Bíblia, você sabe a ciência suficiente para a sua vida, você sabe a ciência necessária para a sua vida, e você não se deixa levar por ciência de homens, não deixa se enganar por ciência de homens. As narrativas estão por todos os cantos e todos os lugares. Você crê no aquecimento global, não crê? É uma narrativa, irmãos. Depois eu posso dar uma aula sobre isso, tá? Assista o Ricardo Felício. Né? As narrativas estão em todos os cantos e todos os lugares. Eu também era um crente no aquecimento global. As narrativas são construídas e a gente passa a acreditar. Mas quando você lê a palavra de Deus, você sabe que a Bíblia não deixa dúvidas que a terra não cozinhará aqui. Dizem que não passa desse século. Estamos numa ebulição global.
Você está preocupado, irmãos? Descanse em paz. Sabe como é que a terra será destruída? Você está assim de boa, de repente, nossa, mudou o cenário. Eu estou na glória. Aí você chega para o cara do lado e fala assim, cara, o que aconteceu? A terra foi destruída, você não soube? Não percebi. Os elementos ardendo se desfizeram. E você está aqui na glória. Percebeu? Está preocupado agora com o final do mundo, irmão? Não se preocupe não. Quando isso vai acontecer? A Bíblia não deixou. Nem o filho sabe, só o pai. Como nós sabemos, mas quando não? Por quê? Para você descansar em paz. Já pensou se já tivesse uma data pré-determinada? E fosse amanhã? Estava todo mundo aqui, né? Preocupado, né? Pagando as dívidas, né? Fazendo dívida, né? Você estaria fazendo dívida, porque não precisaria pagar, né? Quantas vezes? Faz em 10, né? Porque Jesus volta, né? Não precisa pagar. Então, olha, a Bíblia é clara, suficiente e necessária. Ela é infalível, ela não era. A Bíblia não era. Se ela diz que a terra vai ser destruída com os elementos ardendo que se desfarão, até um filme, não olhe para cima, olhe tranquilo, irmão. Olha, as previsões são todas de que nenhum meteorito, nenhum asteroide baterá na Terra nos próximos 100 anos. Sabia disso? Eles fizeram, traçaram mas eles ficam pondo medo. Olha, tem um asteroide que vai passar aí perto da Lua, pode ser que bata na Terra. Veja bem, como os homens nos enganam com as suas narrativas. Mas se está declarado uma verdade na Bíblia, você sabe que ela é uma verdade absoluta. É a única fonte de verdade absoluta na Terra. Por quê? Porque é a palavra de Deus, infalível. O Deus que fez o universo, o Deus que fez a vida. Então não se deixe enganar. Se chegarem para você, você tem a vida na Terra tem bilhões de anos, você fala, eu sei que não tem. Eu sei que não tem. O universo foi formado num processo lento, gradual e sucessivo. Eu sei que não foi. Ele foi feito pronto. Foi chamado à existência pelo poder único e exclusivo da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia declara. A Bíblia declara. E ela é autoridade. Autoridade em filosofia, em teologia e em ciências. É um cientista que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. Um cientista razoavelmente competente. Depois você dá uma olhadinha no meu currículo, tá? E humilde. Humildade é que não me falta. E Deus me deu essa autoridade para declarar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. Amém? Olha, você vai dizer assim, mas professor, a ciência sempre foi assim corrompida, né? Perdidona? Claro que não. A ciência tem Deus como seu autor e consumador. A ciência foi criada por Deus. Tem um cristão que não gosta da ciência, acha que é coisa de ateu. É um ministério totalmente desvinculado da nossa fé. Muito pelo contrário. Foi Deus que criou a ciência. A ciência é o empreendimento de Deus. Foram homens que criam em Deus que criaram as principais áreas da ciência. Foram, são e serão homens que creem em Deus que farão as grandes descobertas da ciência. Deus guia os seus na ciência. E esse Deus da ciência guia a ciência e faz com que essa ciência traga grandes benefícios para a humanidade. Mas, em 1859, um homem escreve um livro, A Origem das Espécies. Diz que foi a maior ideia que o homem já teve. Uma grande teoria, então, estabelecida. Gente, leia o livro, A Origem das Espécies. Talvez você nunca tenha lido. Nós, do Design Inteligente, não só lemos os livros da evolução, como estudamos os mecanismos propostos profundamente e intensamente. Tem gente que entra na universidade e escuta do seu professor de biologia, olha, evoluímos, isso é mais lei do que a lei da gravidade. Ele passa a crer na evolução e nunca estuda a evolução a fundo. E depois passa a dar aulas da evolução como aquilo se fosse uma grande verdade absoluta. Ele nunca estudou a fundo aquela teoria que ele comprou como verdade absoluta. Isso é muito comum em ciências. Eu encontro meus colegas e falo assim, não, professor, a ciência já foi muito bem estabelecida, temos grandes evidências. Cita uma. Ele, cita uma. Cita meia, vai. Não, ele não consegue citar meia evidência. Por quê? Porque ele ouviu que a evolução é uma grande teoria. Então nós temos aí em 1859
as trevas da evolução, que alcançam a academia. Uma ciência que nasceu com a percepção de que havia Deus, uma ciência que foi criada por Deus, uma ciência que é guiada por homens que creem em Deus. Em 1859, é abalado pelas trevas da evolução, do darwinismo. Aí chega uma teoria, o Big Bang, que o pessoal diz que é uma teoria cristã. Não é, absolutamente não é. Ela é antibíblica. A Bíblia nunca diz que Deus fez lenta, gradual e sucessivamente. O Deus da Bíblia não é o Deus do devagarinho. É o Deus do... Agora eu não sei se todo mundo assistia. Quem assistia a propaganda do Bamerindos? Os brasileiros sabem, né? É gente que faz e faz bem feito. Deus é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente. Você acha que não faz nem sentido filosófico um Deus do devagarinho? Um Deus que precisa esperar bilhões e bilhões de anos para processos naturais irem fazendo, para ele olhar e gostar. Então chegam as trevas do Big Bang e agora o universo foi criado numa grande explosão. Nada pega o nada, por nada para nada. Há 13,8 bilhões de anos cria o universo. Estrutura o universo. As galáxias não podem se formar, eles pegam, então foi a matéria escura. O universo agora continua se expandindo, então é a energia escura. São os saci-pererês da ciência, coisa que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Conhece Saci-Pererê? Não sei se os portugueses conhecem o Saci-Pererê, né? É uma lenda brasileira lá de um moleque com uma perna só. ET de Varginha, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu essas coisas. E aí a gente passa a crer que a vida surgiu num processo natural não guiado, o universo foi criado há 13,8 bilhões de anos. E essas trevas tomam conta da ciência, mas um farol se acende. Porque em Marcos 1:1 está escrito assim: e disse Deus, haja luz na ciência, e houve luz. Conhece esse versículo, irmão? É no meu evangelho só. Marcos 1:1, né? Todo mundo falando, que versículo é esse, né? Olha, irmãos, Deus às vezes dá corda, né, para heresias. Não sei porque Deus tem um mecanismo meio diferente da gente, né? Eu estava até falando com o Salinha aqui, que a gente fez uma oração e concordou ontem, né? Mas Deus não está ouvindo a gente, né? Eu não sei porque às vezes ele usa mecanismos diferentes do que a gente acha que deveria usar, né? E ele deixou rolar essa história da evolução, do Big Bang, tudo. Mas ele cansou. A gente vê claramente que Deus se cansou dessas teorias. E ultimamente ele trouxe luz assim, um grande farol, acendeu. E grandes descobertas foram feitas para eliminar de vez da nossa ciência essas duas ideias corrompidas. Você leu A Origem das Espécies, ele não tem sequer uma única evidência. Darwin diz assim: eu tenho duas ideias, propostas, suposições, modificações ao longo de milhões e milhões de anos, sofisticaram a vida. Eu não sei nem como que a vida surgiu. Darwin fala assim: talvez uma sopa ácida, escaldante, venenosa, uma poça quente, não? A vida tenha surgido lá. Ele não tinha nem ideia como a vida teria surgido. Ele disse assim: modificações que ele nem sabia que modificações eram ao longo de milhões e milhões de anos sofisticaram a vida. Por quê? Porque ele viu os bicos dos tentilhões as tartarugas em Galápagos. Ele viu que o bico mudava e ele disse assim: nossa, esse processo mudou o bico. E o que ele fez? Uma grande extrapolação. E quem extrapola se estrumbica, certo, Salim? O grande Abelardo Barbosa, Chacrinha, né? Dizia isso: quem extrapola se estrumbica. E ciência é assim, estrumbica. Conhece esse verbo, pessoal aqui de Portugal? Se estrumbica, como é que poderia ser? Quebra a cara, né? Conhece trumbica, né? Como é que é o verbo? É estrumbica ou trumbica? Estrumbica, que o Chacrinha falava, né? Mas qual era a frase original que agora? Quem não se comunica se estrumbica. Mas quem se extrapola, foi uma grande extrapolação que Darwin fez. A mudança do bico do passarinho não criou o passarinho, muito menos todas as formas de vida nesse planeta. Então essas trevas que
se colocaram sobre a ciência, ultimamente elas têm sido iluminadas por grandes descobertas. Tanto que Stephen Meyer acaba de lançar, um dos grandes teóricos do design inteligente, acaba de lançar esse livro sensacional, é um best-seller na Amazon hoje, O Retorno da Hipótese de Deus. Olha ali o subtítulo: Evidências científicas avassaladoras para a existência de Deus. Convincentes sobre a existência de Deus. E ele discute 3 dessas grandes descobertas. Uma eu não concordo muito com ele, mas tudo bem. E o que acontece nesse livro? Stephen Meyer diz que como Deus se cansou da ladainha e Deus levantou grandes cientistas com grandes descobertas. Ladainha, conhece ladainha? Sim. Se você não entender meu português, é sua obrigação de traduzir a palavra para uma palavra de português que você entenda, tá bom? Combinado? Tá bom, beleza. Gostou dessa regra linda? Não gostou não. Gente, aí você vai falar assim, mas professor, a ciência é um empreendimento realmente do maligno, do Satanás, satânico. Muito pelo contrário, gente. Muito pelo contrário. Os grandes da ciência eram todos homens que criam em Deus, que criaram as principais áreas da ciência. Pouquíssimas exceções. Dá uma olhada ali: Kepler, Boyle, Pascal, Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, Maxwell, Mendel, Einstein, Thomson, Schrödinger, Planck. Schrödinger e Planck são os pais da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende. Boyle, o pai da química, era um cristão. Ele pegava seus recursos, comprava a Bíblia e distribuía na África. O primeiro gideão internacional, acho que foi o Boyle. Boyle da química. Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, grandes cientistas. Aí tem rapidamente ali o que eles fizeram, olha só. O Mendel, pai da genética. Sabia que poucos anos depois que Darwin sugeriu as suas ideias, porque foram meras ideias, Mendel com a genética já refuta Darwin definitivamente. Porque as leis de Mendel dizem assim: você tem genes, e esses genes são utilizados na hereditariedade, numa diversificação que tem um limite. Azinho, azão. Exatamente. E aí você esgotando aquele pool genético de diversificação, o próximo passo é a extinção. Então Mendel, pelas leis da hereditariedade, mostra claramente que há um fixismo na vida. O fixismo está nas famílias. Ou seja, canino sempre será canino, felino sempre será felino. Nunca um cruzamento de cão com gato vai nascer uma nova família. Não dá para ter um gatino, né? Ou um lobo que faz miau, né? Nunca um lobo fará miau. Não dá. Por quê? Porque há um limite de diversificação. O Mendel também mostrou que toda vez que você se diversifica, você gasta do seu pool genético de diversificação. Alguém alguma vez tirou dinheiro do banco e o saldo aumentou? Ou ficou o mesmo? Tá? Não precisava aumentar, poderia sempre ficar o mesmo, né? Você tinha R$1 na conta, ia sacando sempre R$1. Não, você saca do pool genético de diversificação, você se tornará um ser menos apto a se diversificar da próxima vez. Microevolução existe? Não, tem crente que é microevolucionista. Irmão, se converta à realidade dos fatos. Não há nem sequer microevolução, nada aumentou. Desde que Deus terminou a sua obra, Ele disse que viu que era muito bom. E depois do muito bom de Deus, ninguém consegue melhorar, gente.
Ninguém consegue melhorar o muito bom de Deus. Esquece, daí para frente só foi o quê? Ladeira abaixo. Não é assim? Cara, se cria, tudo se copia. Tudo se copia, e tudo se estraga na realidade, porque de cópia em cópia os defeitos estão se acumulando. A gente está evoluindo, gente. Então nós temos aí uma grande lista de cientistas, todos eles que criam em Deus. Raríssimas exceções, raríssimas. Praticamente todas as áreas da ciência foram criadas por homens que criam em Deus. Aí você vai falar assim, mas professor, cientista bom, é cientista bom. Porque o cientista que crê em Deus mistura a religião com fé, com ciência. É incompatível, fé e ciência são incompatíveis, né? O título geral dessas palestras. Será? Muito pelo contrário. Parece que quando você crê em Deus, quando você usa a Bíblia como referência para fazer ciência, você faz melhor ciência. A ciência nega Deus, mas copia Deus em todas as suas descobertas. Praticamente todas as descobertas da ciência foram cópias da natureza. Plágio, a gente só voa porque a gente copiou os pássaros. O trem-bala é o Martim Pescador, você sabia? É o bico do Martim Pescador que permitiu o trem-bala sair dos túneis. Os remédios, a Bíblia diz, olha, folhas para remédios. E a gente copia os produtos naturais, as moléculas da natureza. Praticamente todas as invenções da ciência. Fleming, quando descobriu a penicilina, até quando o cientista cristão sai de férias, Deus o abençoa. Ele saiu de férias. Conhece a história do Fleming, que descobriu a penicilina? Ele saiu de férias, deixou uma cultura de bactérias lá no seu laboratório. Uns fungos vieram e começaram a atacar as bactérias. Quando ele volta, ele fala, uau, descobri a penicilina. Descobriu não, perguntaram para ele, você descobriu a penicilina? Ele falou, não, só achei. E dou glórias a Deus, graças a Deus pelo privilégio que ele me deu de achá-la. Olha quantas pessoas foram salvas já no mundo pelos antibióticos. Olha, veja. E fizeram uma conta, um cálculo, para qual seria a chance daquele fungo específico atacar aquela bactéria específica para que ele descobrisse a penicilina, né? Esgota os recursos probabilísticos do universo. Foi Deus. O Pasteur pegou lá a única molécula que você consegue separar os enantiômeros, né? O L da direita e o D da esquerda, e olhou no seu microscópio e separou. É o único cristal conhecido nessa Terra, né? Disponível em laboratório, ácido tartárico, né? Que foi o que Pasteur usou, que cristalizou na frente do Pasteur. Você acha que isso foi uma mera coincidência? Muito pelo contrário, foi Deus guiando a ciência. Falou, Pasteur, você vai descobrir os enantiômeros. Vou te dar esse privilégio. E olha só, garoto, você quer ser um cientista? Quer ganhar um prêmio Nobel? Porque todo cientista tem que ganhar um prêmio, tem que querer ganhar um prêmio Nobel. A lei da ciência é essa, eu sei que não ganharei, mas tenho que tentar. A obrigação de todo cientista é ganhar um prêmio Nobel, que tentar ganhar um prêmio Nobel. Você quer ganhar um prêmio Nobel? Faça ciência para a honra e glória de Deus, a sua chance é 9 vezes maior, porque os ganhadores de prêmios Nobel ali, tá vendo? Nessa pizza, 65,4% de cristãos. Cristãos, não só creem em Deus, mas creem em Cristo, no Deus judaico cristão. 22% de judeus. Você vai falar assim, mas Deus tem uma preferência por judeus, né, gente? Se ele gosta de gente que crê em Deus, ele gosta um pouquinho mais de judeus. Por quê? 0,2% da população mundial. Ganharam 22% dos prêmios Nobel. É demais, não é? É coincidência? Não. 10% apenas de ateus, que podem ser classificados como ateus. Então Deus faz chover sobre justos e injustos, mas chove muito mais sobre justos. Você quer ganhar um prêmio Nobel? Faça ciência para a honra e glória de Deus. Vão te chamar de herege? Vão chamar de pseudocientistas? Vão. Mas vão te respeitar, porque você faz ciência para a honra e glória do autor e consumador da ciência. Olha, o pessoal briga muito comigo. Outro dia um professor me ligou e falou assim, Marcos, você precisa ver um médico. Eu falei, o quê? Um psicólogo? Ele não, um psiquiatra mesmo. Você tá louco? Mas o pessoal respeita. Olha, quem chama para o debate? Quem eles chamam para o debate?
os evolucionistas teístas, porque tem uma associação no Brasil que está reclamando, estão chamando só o Marx e o Adalto, por que não chamam a gente? Porque é um compromisso espúrio, de péssima ciência com péssima teologia. Chamam quem? O Marx e o Adalto, os hereges. Por quê? Porque eles sabem que a gente está do lado da verdade, a gente defende um grande Deus. Sim, irmã? Professor, nessa teoria, né, de que os cristãos que ganham mais, tal, né? Sim. Também tem a teoria, né, que Israel, um pedacinho de terra, produz muito mais Amém, alimento. claro. Na nossa visão, né, a visão total, quem faz ciência é só ateu, é só quem não gosta. Assim, quanto mais você conhece da ciência, mais se afasta de Deus. Isso é a visão do todo aqui de fora, né? Sim, Não a minha sim. nossa, porque a gente é cristão. Como você vê isso? Porque assim, hoje quem fala de ciência, você com certeza nunca é crente, porque Não, você não consegue não. ter... Um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Pasteur disse isso. Então a ciência não é inimiga da fé, muito pelo contrário, é amiga da nossa fé, as grandes descobertas científicas. Essa narrativa é uma narrativa. Por quê? Eles estão tentando afastar os cristãos da ciência. Eles querem afastar-nos da ciência e colocam a ciência como a inimiga da nossa fé. E querem dominar, eles como tinham conseguido, mas não contavam com a nossa astúcia, né? Contavam com as minhas astúcias. O chapulim colorado, né? E Deus está virando o jogo. E a ciência hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente tem mais de 3 mil membros. Nós temos mais de 80 grandes cientistas que são palestrantes. E os ganhadores de prêmios Nobel continuam sendo 90% de cristãos. Eu vou mostrar alguns aí, tá? Então, esquece essa história. Essa é uma narrativa, é uma tentativa de afastar os cristãos da ciência. Quando os cristãos entram na sala de aula, os professores de biologia e física, mais frequentemente, dizem assim: quem ainda tem a ousadia de crer em Deus? Porque a minha missão nesse semestre é desconstruir a sua fé. Então, virou uma catedral do naturalismo. Mas a ciência não é do inimigo, a ciência é de Deus, é dele, e ele está recuperando para ele o que dele sempre foi, a ciência. 90%. Eu vou rapidamente, eu tenho uma coleção imensa de grandes. Nós vamos fazer um podcast agora, próximo podcast no Fé e Ciência, sobre o que os grandes cientistas falam de Deus. E a gente vai fazer grandes citações de grandes cientistas a respeito de Deus, como essa. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta, que grandes são as obras do Senhor. J.J. Thomson, o pai da espectrometria de massas, ele descobriu o elétron, ele ganhou um prêmio Nobel em química, em física ele ganhou. O filho dele ganhou um prêmio Nobel, 7 de seus alunos ganharam um prêmio Nobel. Ele criou o Cavendish Laboratories, em Cambridge, na Inglaterra. O laboratório de maior sucesso na ciência é aquele laboratório. Grandes descobertas foram feitas lá. A dupla hélice do DNA, por Watson e Crick. Rutherford, o pai do núcleo. Aston, o pai dos isótopos. Todos vieram desse laboratório. Dizem que Einstein era ateu. Mentira. Eles às vezes colocam Einstein na lista dos ateus. Grande mentira. Ele cria em Deus. Ele gostava de religioso, dos clérigos da época, tá? Ele tinha uma briga com a igreja, não com Deus. E as declarações de Einstein são todas de um homem que cria em Deus. Inclusive ele define o tipo de Deus que ele cria, muito parecido com o Deus bíblico. Tinha umas diferencinhas, tá? Mas era muito parecido. E olha só, o que ele disse: uma inteligência de tal superioridade que, comparada com ela, toda obra e pensamento humano é um reflexo absolutamente insignificante. Ele está falando sobre Deus aí. Deus é uma inteligência de tal superioridade que, comparada a ela, a origem das espécies de Charles Darwin é um reflexo absolutamente insignificante. Aí você vai me dizer assim: mais alguém, professor? Schrödinger, o pai da mecânica quântica, a ciência finge responder com respostas quase sempre tolas, de que urso nadando de boca aberta virou baleia, que dino com vontade de voar virou canário, galinha.
Não foi? Que o nada pegou o nada para nada e do nada fez o tudo. É o Big Bang. Mas isso não nos deve surpreender, porque a ciência em 1859 escolheu ignorar a Deus. Não foram evidências, foi uma escolha, foi um desvio adolescente. Max Planck, outro grande da mecânica quântica, disse: todos os cientistas que têm profundidade em seu trabalho descobrirão o quê? A mão de Deus na sua obra. Ou do contrário, se recusarão a admitir o óbvio. Os cientistas hoje se recusam a admitir o óbvio, que há um Deus. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Talvez o maior cientista de todos os tempos, Louis Pasteur, descobriu os enantiômeros, acabou com a geração espontânea, um paradigma de 19 séculos na ciência. Pensa bem, tem gente que fala assim: não, a gente tem que obedecer a ciência, professor. A ciência é uma verdade, a ciência é a repetição em laboratório. A ciência, olha só, é uma coisa, né, estabelecida por cientistas, que são homens muito bons. Irmãos, o que é melhor, político ou cientista? Me diga. Político ou cientista? Cientista. Não há nada melhor. Por quê? Nem cientista, tem grandes cientistas e tem grandes políticos. Grandes homens que querem fazer o melhor possível em política e o melhor possível em ciência. E tem péssimos cientistas muito piores que políticos. Conheço alguns. Juntam seus papers, publicam na Science e na Nature. Se vendem as farmacêuticas. Por quê? Porque somos todos homens. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Somos todos iguais. Essa é uma grande falácia, achar que uma classe de profissionais seria melhor que a outra. O que é melhor, advogado ou dentista? Hein? Economista ou... deixa eu ver o que é. Que capela vai ser mesmo, gente? Ou advogado? Tudo igual, gente. Tudo gente como a gente. Sujeito às mesmas paixões, fraquezas. Mas dentista é bom. Oi? Dentista o quê? Dentista é bom. Dentista é bom. É melhor, né? Dentista. Não tem melhor ou pior. Acho que somos todos gente. Alguns melhores, alguns piores, nas demais diferentes áreas. E o Louis Pasteur, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Aí você vai falar assim: mas professor, só cientista do passado. Depois que Darwin sugeriu a sua ideia de que a gente teria evoluído, depois que o Big Bang explicou o universo, todos os cientistas se tornaram ateus. Tem essa impressão? Às vezes em debate os caras vêm com essa: professor, você está só citando os caras do passado. Gente, só cientista do passado? Olha esse aí. Richard Smiley, Nobel em Química, 1996. Tem um monte de gente, tá? Aquela podcast, assista. A gente vai citar um monte de cientistas da atualidade. A evolução acaba de receber seu golpe mortal. Depois de ler o livro Origem da Vida, e com meus conhecimentos de química e física, é claro que a evolução biológica não poderia ter ocorrido. Jovem, principalmente vocês que estão me ouvindo agora. Você entra na aula de biologia, aquele professor com a pouca ciência que ele tem, se acha no direito de desafiar a tua fé e diz assim: quem ainda ousa crer em Deus, porque eu destruirei a sua fé. Olha só, aí o que você tem que falar para ele? Professor, tem um prêmio Nobel que disse assim, que se você souber química e física como ele, você não crê na evolução, professor. Gostou dessa, hein? Você acaba com ele, não acaba? Professor, eu li o livro Origem da Vida. Pior, eu li o livro Fomos Planejados, do professor Marcos Eberle. Professor, o prêmio Nobel de Química disse assim, ó, se você souber química e física como eu, é claro que você não compra a evolução darwiniana, professor. Um prêmio Nobel, ganhou um prêmio Nobel. Professor, o senhor ganhou algum prêmio? E aí, jovem, tá afim de fazer esse desafio? É um apelo à autoridade. Você tem que apelar pela autoridade do argumento, não de quem os faz, né? Mas se o apelo for à autoridade de quem faz o argumento, levante o Richard Smiley. Sensacional. James Tour, um dos maiores cientistas da atualidade,
Eu tive o privilégio de publicar um artigo com ele, com os nanokids. Ele faz essas moléculazinhas que parecem bonequinho de gente, né? Nanocarros, nanocars e tudo mais. Ele é um cientista sensacional. O índice H dele é 178. Conhece o índice H? O índice H é uma métrica da qualidade do cientista. O meu é 83, ó, suando, muita camisa, hein, gente? O dele é 178. E o que ele disse? Apenas um novato que nada sabe sobre ciência não crê em Deus. Você sabe ciência como eu. É isso que ele está falando. Você crê em Deus. James Tour, o maior cientista brasileiro de todos os tempos. Nenhum brasileiro ganhou o prêmio Nobel até hoje. Verdade? Mentira. César Lattes ganhou 2 vezes. Ele ganhou porque ele descobriu o meson pi e ele foi o primeiro a produzi-lo artificialmente em laboratório. Deram o prêmio Nobel para quem descobriu o meson pi e quem produziu no laboratório, mas não deram para ele, gente. Ele só não aparece na lista, tá? Uma das maiores injustiças na história do Nobel foi feita com César Lattes. Ele não tinha nem doutorado, sabia? E nem mestrado, ele era só formado em física. Muitas vezes aquele apelo à autoridade, ele não é doutor. Ganhou 2 prêmios Nobel. Então, se você é brasileiro, e alguém te perguntar se tem algum brasileiro que alguma vez ganhou um prêmio Nobel, você fala, sim, tem. Ah, é? Quem foi? César Lattes. Ganhou 1? Não, ganhou 2 prêmios Nobel. Ah, não está na lista. Falaram, não deram, mas ele ganhou. E aí o César Lattes, uma vez perguntaram para ele, você crê no Big Bang? Porque tem crente que é Big Bangista. Ele disse, eu não dou bola para essas bobagens de cosmólogos. Mas você crê no quê? Ele apontou para um livro em cima da mesa, é uma entrevista que ele deu para o jornal da Unicamp, ele disse, eu creio naquele livro ali, preto. Qual era? A Bíblia. E eu, na minha grande humildade, porque humilde eu sou, eu pedi para o meu caricaturista, a última caricatura do meu livro Fomos Planejados, tem assim, a ex no fundo, né, que era a universidade que eu estava antes, ex a gente nem menciona o nome, nessa linha. Né, linda? Completamente. E aí, tá eu e o César Lattes, assim, estamos nós dois, né? Na frente dessa universidade, está escrito assim, o maior físico da Unicamp e o maior químico da Unicamp, que por mera coincidência sou eu, com homens que creem em Deus, que creem na Bíblia. Olha, bom cientista, cientista ateu? Parece que não. Parece que não. Ganhou. Olha, o César Lattes, a gente tem o currículo Lattes no Brasil, tem a biblioteca Lattes, o cara foi absurdamente sensacional. E as grandes verdades científicas que têm sido corroboradas, tem corroborado a palavra de Deus? Absolutamente sim. Não era só os cientistas do passado, mas os cientistas do presente. Deus guia a ciência. E Deus tem levantado mais e mais evidências de que realmente a sua palavra é verdadeira. Olha, sobre a nossa ancestralidade, da onde viemos? Será que o chimpanzé é seu parente? Olha, tem um grupo entre nós, eu digo assim, entre a igreja no mundo todo, financiada por uma organização internacional, que propaga nas igrejas, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil, não sei, deve ter aqui em Portugal, de que nós temos que render à evolução, e que Deus escolheu entre 10 mil hominídeos um casal e soprou nele o fôlego da vida. Porque Deus gostou. Outro dia eu estava numa palestra, o professor evolucionista teísta estava dizendo assim, não, a ciência é a referência. Outro dia em São Paulo eu recebi um convite assim, lendo a Bíblia com Charles Darwin, dessa associação. Pode ler a Bíblia com Charles Darwin, irmão? Pode não. E Deus escolheu esse casalzinho e soprou o fôlego da vida. E esse professor estava dizendo assim, sabe por quê? Porque Deus fez e não gostou. Deus fez e não gostou. A versão 1.0 não saiu muito legal. Depois ele melhorou, 2.0, 3.0. Ele foi fazendo, não gostou, foi melhorando. Por isso que tem tantos hominídeos no registro fóssil. Não tem nenhum, tá? Nenhum, zero de hominídeos. Que alguém vê com essa história de que hominídeos aí, que o humano foi evoluindo, não tem nenhum em pé hoje. Nenhum. E depois de tanto testar e gostou, finalmente ficou bom, deu em você. Conhece? Deus do tentativa e erro? Pode um Deus desse?
Não, esse Deus não é digno de ser louvado. É um Deus que usa a morte para sofisticar a vida. Não gostou, mata. Até ficar bom. Olha, que coisa, né? A gente sabe que Deus nos ensina a preservar a todos, a cuidar dos mais necessitados, dar atenção especial, inclusive. Não é eliminá-los não, gente. A eugenia de Hitler bebeu na evolução. Darwin visitou a Austrália. Aborígenes foram caçados por esporte, porque foram considerados raças inferiores. 200 mil filhos de aborígenes foram tirados dos seus pais para serem doutrinados na raça superior, na cultura da raça superior. Negros foram colocados nos Estados Unidos em zoológicos junto com os chimpanzés. Ota Benga, em Nova York, teve uma exposição, ficaram vários negros e pigmeus africanos numa exposição, display da evolução, raças inferiores, olha aqui, veja bem. Então nós temos aí uma ideia totalmente corrompida, mas a Bíblia é muito clara, ela é muito clara, ela dá algum espaço para evolução? Absolutamente nenhum, zero. Outro dia no podcast eu falei assim, eu quero que esses evolucionistas teístas venham todos aqui, chamem os seus melhores. Vamos debater, não apareceu nenhum ainda, viu, Salim? Por quê? Porque a Bíblia é clara demais. Como é que você pode negar? Olha, Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem. A imagem de chimpanzé ao longo de milhões e milhões de anos. Foi assim que ele decidiu, gente? Não é claro demais. Ô Salim, tem alguma dúvida? Lê, olha. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa... Ele foi lá e fez, conforme a imagem de Deus, a sua semelhança, como ele quis fazer. Em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem daquele hominídeo que ele gostou daquele processo evolutivo. Foi esse? Do pó da terra, dos elementos da terra. Ele fez do barro. Não foi? E será que isso tem sido confirmado? Eu tenho um capítulo inteiro no Fomos Planejados. Uma pena que eu não pude trazer o livro, porque senão eu perdi a conexão, não podia despachar malas. Mas olha, tem um capítulo inteiro mostrando como que a ciência moderna descobriu. Olha, nós fomos investigar o genoma. E o que a gente descobriu no nosso genoma, no nosso software? Nós somos 1 bilhão de pares de bases diferentes dos chimpanzés. 1 bilhão. Ô Salim, vamos contar aqui? Salim pai. Salim, eu conto 1, você conta 2, até 1 bilhão, tá? 1, 2, 3, 4. Sabe como que a carioca pede pãozinho na padaria? Você não sabe? Carioca chega na padaria e fala assim, queria 6 pães mais 3 pães. Aí o cara fala assim, por que você não pediu 9? Porque 9 não chia. Acho que o português pede assim também pãozinho na padaria, né? 1 bilhão de pares de bases diferentes. Descansa em paz, irmão. O chimpa não é tão humano. Não é tão humano. Nós somos 80% diferentes em proteínas. A primeira comparação do proteoma real, rodado em equipamentos de ultíssima geração, das proteínas de composição de humanos e chimpanzés, foi feito por quem? Foi feito por quem? Do meu grupo. A gente está para publicar os resultados. Dependendo de como você compara, dá 45% a 90% diferente em proteínas. É um Big Bang proteômico. Nós somos 67% diferente em telômeros. Nosso cromossomo Y é 100% diferente dos chimpanzés. Nosso cérebro é 4 vezes maior. Você sua pela pele, transpira pela pele. Os chimpanzés só transpiram pelo pelo. Se você colocar um chimpanzé junto com você no Rio, 40 graus, paraíso tropical, lá na Barra, o chimpanzé morre de estresse térmico. Você fica lá transpirando numa boa, só bronzeando, né? Fica garoto de Leblon, que nem o Salim, né? Bronzeadão, assim, que lindo, maravilhoso. O branquinho do olho, sabe por que o branquinho do olho? Sabe por que você tem o branquinho do olho? Porque Deus nos fez para interagir socialmente. Então Ele quer que você saiba para onde que o outro está olhando.
Agora, por que o chimpanzé não tem o branquinho do olho? Porque ele tem que, o predador não pode saber para onde ele está olhando, é um disfarce. Você tem 26 músculos na sua face que te fazem sorrir, expressões, dizem que a gente consegue fazer 10 mil diferentes expressões faciais. Faz aí, tá gostando da minha palestra, vai. Não tá gostando. Não gostei da piada. Chimpanzé tem sempre aquela cara de bobo. Ele nunca muda. Não é nada contra o chimpanzé, né? Tá, criatura de Deus também, mas fomos feitos a imagem e semelhança. Com honra e glória ele nos coroou. O seu choro, você chora, chimpanzé não chora. Choro de dor é só o homem que chora. Sorriso, compor melodias. O chimpanzé nunca falou uma palavrinha. Você fala vários idiomas: português, francês, alemão, não é? E outro dia o meu amigo foi viajar e ele, isso é verdade, tá? E ele falou assim: aprendi inglês já. Eu falei: é rápido, hein, cara? É só uma palavra. Eu falei: uma palavra só? Que palavra é essa? Beer, né? Cerveja. Em português, né? Wine, né? Ele falou: só cerveja? Ele falou: com o resto eu me viro. Cerveja que é essencial. Aí, pela lógica do beer, chimpanzé deveria falar o quê, gente? Banana! Pelo menos banana eles já deviam ter aprendido a falar. Chimpanzé nunca falava banana. Olha, isso é uma profecia minha, tá? Pode escrever aí. O professor Marcos aqui em Porto disse que, no Porto, né? Disse que chimpanzé nunca falará palavra nenhuma. Sabe por quê? Porque você tem um chip de fala, você tem uma região de neurônios específicos que controla a sua fala. Você aprendeu a falar com o seu pai? Não, seria uma desgraça. Você aprendeu a falar com a sua mãe, né? Salim, se tivesse aprendido a falar com seu pai, seria: sim, não, claro, vou, né? Mas se bem que seu pai é falante, hein? Nossa! Mas aí, o que acontece? Se você não aprende a falar até os 3, 4, 5 anos, você nunca mais aprende a falar. Você tem que aprender a falar com sua mãe. Por quê? Porque você tem que ser treinado, seus neurônios têm que estabelecer as conexões e tudo mais. Tem crianças que foram encontradas enclausuradas, depois já aí na adolescência, fase adulta, nunca mais aprenderam a falar. Então, quem foi a primeira mãe que ensinou a sua primeira filha a falar, se ela não teve uma mãe que falava? Gente, com quem que a gente aprendeu a falar? A Bíblia diz, a Bíblia responde melhor. Deus vinha à tarde conversar com o homem no paraíso. Ele estava treinando. Minha tese, tá? Agora, há um erro bíblico aqui. A Bíblia diz que ele vinha conversar com o homem. Errado, ele conversava com a Eva, com certeza, muito mais. Ela aprendeu muito melhor, não foi? Com certeza. Gente, não há a menor possibilidade. Humanos, milhares ou milhões? Olha, você vai na Bíblia e tem a cronologia, a genealogia de Gênesis, tudo bonitinho, alinhadinho, tabeladinho. Aí você fala: Senhor, para que tem esse negócio aí? Porque eu quero saber que o cara viveu tantos anos, teve tantos filhos que viveram tantos anos, que geraram tal. Aí você já leu isso na parte da Bíblia, você fala: cara, vou pular, coisa chata. Que chato esse negócio. Para que está lá, gente? Para que está lá? Qual é o objetivo? Para que você fizesse as contas e você soubesse exatamente quanto tempo faz que a gente está aqui na Terra. A gente faz as contas e dá o quê? Tem umas controvérsias aí, umas tretazinhas e tal, tudo bem e tal, mas em média 6.000 anos. 6.000. Cada um faz a conta. Tem gente que faz 5.700, outros 5.800, 5.900, 6.000 anos. Vamos arredondar? 6.000? 6.000 anos. Aí você vai falar assim: mas professor Marcos, você vem aqui em Portugal, para falar que é 6.000? Não pode, professor. Olha todas as evidências de milhões e milhões de anos. Os judeus comemoraram esta semana 5.784 Eu estou com os judeus, porque eles são os guardiões da palavra, certo? Eu vou se eu tivesse um quadradinho, eu punha 5.784. Eu punha 5.784. Tem umas diferenças aí, tem gente que discorda um pouco dos cálculos. Mas aí, oi, pode falar, irmão. Somos arredondamentos. E aquele fóssil da Luzia? Tem 11 Luzi e tudo mais. Olha, eu tenho em Braga, agora às 3 da tarde. Você mora onde, mano?
aqui, mas é 40 minutos só, tá? Tem uma palestra inteira sobre esses hominídeos, sobre os fósseis e tudo mais. Tudo fake. É a ciência do Durepox. Super Bonder, conhece? Sim, Colaram ossinhos. A Lucy é uma farsa absurdamente gritante. Eles só tinham poucos ossos lá e construíram o resto de inferências. Tem vários e vários documentários sobre todos os hominídeos. Não tem um único hominídeo que de fato seja digno de confiança. Todos caíram, todos. O último Homo naledi, eu digo que não é Homo naledi, é o Mona Lisa, aquilo é uma obra de arte montada. Todos caíram, todos. Datação por carbono 14, não tem única coisa na Terra que não tenha carbono 14. O tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.350 anos, mais ou menos. Então tudo tem carbono 14, a Terra é jovem. O carvão tem carbono 14, o petróleo tem carbono 14, o diamante tem carbono 14. Esse é um método de datação confiável. O tecido mole em dinossauro não pode ter sobrevivido mais do que algumas centenas de anos. Você vai lá e tem colágeno elástico e plástico nos dinossauros. Mas vamos falar sobre esse genoma. Deus falou assim, olha, desvenda essa molécula que está dentro do núcleo das células, o DNA. Porque lá tem a história da vida na Terra. Foi Deus que criou o projeto Genoma Humano. Você tem dúvida? Não tem, foi Ele. Criem-se máquinas para sequenciar o genoma, porque é muito difícil, 3,2 bilhões de pares de bases. É um sequenciamento absurdamente fantástico, que demorou 20 e poucos anos para fazer pela primeira vez. Hoje você faz em poucas horas no laboratório. Tem máquinas e mais máquinas e mais máquinas que foram construídas para fazer sequenciamento do nosso genoma. Porque a esperança era que, conhecendo o genoma, nós sararíamos de todas as patologias e doenças, certo? Mentira! Continuamos doentes da mesma forma, está piorando, gente, está piorando. O genoma não resolveu nada. Depois foram para o proteoma, depois foram para o metaboloma, né? E agora estão tentando fazer uma medicina personalizada e tudo mais. Ótimo, tudo bem, está amenizando, mas está se resolvendo? Não está. Mas o genoma foi muito importante, por quê? A gente foi no genoma e a gente descobriu o quê? Todo filho, viu, Salim? Jorge, todo filho é 1 a 2% pior que seu pai. A gente está perdendo a nossa capacidade intelectual, motora, física, porque estamos acumulando de geração em geração de 50 a 100 mutações deletérias. Gente, estamos evoluindo 0 de mutações do bem. Cada geração nós estamos acumulando 50 a 100 mutações deletérias. E apesar de serem poucas mutações, isso está causando um decréscimo na nossa capacidade mental e intelectual. Quem foram os grandes gênios da humanidade? Do passado, os filósofos gregos, os construtores das pirâmides, das embarcações. A gente tem muito conhecimento hoje, mas se esse conhecimento se perder, foi pro saco. Conhece esse negócio de foi pro saco? Foi embora. Não há como a gente poder recuperar os gênios da humanidade. Olha, se entrar aqui, os grandes gênios da humanidade, eles dão um show de filosofia, teologia e ciência. Os grandes eram, a gente está perdendo a nossa capacidade intelectual, nós estamos evoluindo, estamos ficando menores, mais baixinhos. Estamos vivendo menos. Se não fosse a ciência moderna, com os medicamentos e as terapias, aí estaria vivendo 20, 30 anos. Tem uma reportagem muito famosa no Brasil que diz assim: uma velhinha de 45 anos foi atropelada e morreu. 45 anos, linda. Velhinha, você está tão jovem. Gente, por que olha, a ciência conseguiu reverter esse declínio de longevidade? Mas os Estados Unidos, nos últimos 2, 3 anos, diminuiu a longevidade, sabia? E não foi por causa da Covid. Descontada a Covid. A ciência já não está dando mais conta. E por isso que eu fiz uma previsão outro dia. Jesus precisa voltar nos próximos 100 anos. Senão não vai ter mais o que para resgatar. E como profetas que as suas profecias não cumprem é um falso profeta, eu falei 100 anos. Por quê? Em 100 anos todo mundo já morreu aqui, né? Espero. E eu também. Aí ninguém vai poder me cobrar, né? Sabia que a Bíblia responde melhor.
qual é o máximo que a gente vai conseguir viver na Terra? A Bíblia tem um decreto, 120 anos. Deus decretou 120 anos. O cara que... A francesa, tem uma francesa que disse que viveu 122 anos. Tem 2 anos de erro lá. Pode refazer essa conta. 120 foi o tempo de Moisés. Moisés. Viveu 120 anos. Deus falou, ó, não passa de 120. E não vai passar. Disse que agora nasceu já o humano que vai viver eternamente. Porque a ciência desenvolveu. Mentira. Pode escrever. Nenhum dessa geração viverá mais do que 120 anos. Ah, professor, por que você está falando isso? A ciência te dá, não a Bíblia que me dá essa autoridade. E nunca ninguém viveu mais que 120 anos. O Elon Musk diz ao contrário. Não há como. Não há como. Pode fazer o que quiser. 120, pum, marcado. Ou tem uma pessoa que tem 117 anos na Terra. Falei, 3 anos você vai morrer, cara. Escreve aí. Se viver 125, até o algarismo significativo. 120, onde que está o algarismo significativo, o Jorge? Fala para mim. No 0, né? Então dá 120 mais ou menos 5, não é? Por algarismo significativo, tá? Vou até dar uma variaçãozinha aí, tá? Gente, a gente descobriu que a gente está acumulando 50 a 100 mutações deletérias por geração. O que a gente fez também? A gente foi contar as mutações deletérias que nós temos. E o que nós descobrimos? Tem muito pouca, graças a Deus. As mutações deletérias que nós temos acumuladas nos nossos genomas, em uma média mundial, mostra que são muito poucas. A gente não pode estar aqui há milhões de anos. Se nós estivéssemos há milhões de anos aqui, todo mundo seria tudo os débil mental, os debilóides, tudo assim, ó. Eu e você. Porque saímos totalmente degradados, gente. Agora, o que acontece? Fizeram as contas, sabe quanto tempo nós estamos na Terra? 6.000 anos. Conta matemática, contra conta, não há argumento. Está definida a questão. Você é um crente de milhões de anos, se converta aos dados, irmão. A gente está aqui há 6.000 anos. Não é heresia, é ciência. Foram no DNA mitocondrial, descobriram que a mitocôndria tem um DNA específico para ela. Fizeram o sequenciamento do DNA mitocondrial de vários e vários humanos. Foram no núcleo da célula, pegaram o cromossomo Y e sequenciaram o cromossomo Y. Como eles são pequenos, o DNA mitocondrial e o cromossomo Y, relativamente pequenos, é fácil de você fazer o sequenciamento. E como a gente só ganha do pai e da mãe, o Y e o DNA mitocondrial, foi fácil de fazer também, traçar a história da humanidade ao longo dos tempos na Terra. E o que descobriram? Com o DNA mitocondrial descobrimos que todos nós viemos da mesma mulher que habitou a Terra há 6.000 anos. Com o cromossomo Y descobrimos que todos nós viemos do mesmo homem que habitou a Terra há 6.000 anos. Na África, no nordeste da África, gente, é perto dos montes do Ararat. A Eva mitocondrial, muito legal, tem um programa que eu vou mostrar para vocês. Esse programa aqui, ó, só um spoiler, tá? Assista. Fez ciência, viu, Salim, pai? Desliga o Netflix, as séries, assista lá o Fez Ciência. Uma bomba atômica para Darwin, parte 1, parte 2. É o DNA mitocondrial e o cromossomo Y. E olha só, sabe o que nós descobrimos? Com a Eva mitocondrial, você vai traçando as mulheres no planeta, as mães no planeta, você chega em 3. Depois ela converge em uma. Ué, parece que a Bíblia já falava, né? 3 mulheres, depois uma. Quais são essas 3 mulheres? As noras de Noé. Não? E depois, Eva. Sensacional. Maldito homem que confia no homem. Disseram que a mitocôndria surgiu quando uma célula engoliu a outra. Já viu essa teoria? Simbiose? Endossimbiose? Gente, maldito homem que confia nessas histórias. Mas eu vou começar a comer alface para ver se eu viro um Hulk, né? Começa a fazer fotossíntese. Gente, o DNA mitocondrial é uma prova que isso nunca teria acontecido. Sabe por quê? Porque o DNA mitocondrial rege essa mitocôndria, mas há informação também que vem do núcleo. O DNA mitocondrial rege as principais funções da mitocôndria, mas muita informação também vem do núcleo,
para que a mitocôndria sobreviva. Não é impossível essa teoria de um engolir o outro, esquece. Endossimbiose. Maldito homem que confia nos homens e nas suas explicações para a origem da vida. Segundo a sua família, a Bíblia diz: e Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os animais que rastejam a terra segundo a sua espécie. Você fala: Senhor, já entendi, porque o Senhor está repetindo 3 vezes segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, Senhor, para que você entenda, cabeção, né? Foi isso. Aí, nesse livro, a Darwin disse não foi segundo a sua espécie. Todos nós evoluímos da mesma ameba, somos todos amebas evoluídas. Inclusive, já cumprimentou uma ameba evoluída do seu lado aí, irmão? Cumprimenta, fala: amebinha, amebão, fala, cumprimenta aí, fala: bom dia, hein, seu ameba. Gente, será que isso é verdade? Nesse livro, A Evolução de Darwin, Michael Behe explica muito bem, com várias evidências científicas, que hoje nós já descobrimos o limite da diversificação. E o limite da diversificação está travado nas famílias. Família pode se diversificar em gênero e espécie, sim, mas isso é centavos numa conta de milhões. Você vai no zoológico, você olha todos os caninos, você vai: tudo canino mesmo, tudo felino mesmo. Você não tem nenhuma formação em biologia, nem em taxonomia. Você olha os caninos, os felinos, você sabe o que é canino, o que é felino, não sabe? Por quê? Porque tudo farinha do mesmo saco, tudo igualzinho. Olha lá, coiote, fox, o que é mesmo? Raposa, cachorro, lobo, tudo farinha do mesmo saco. Aí você vai falar assim: mas professor, o urso polar branquinho, evolution in action, é um ser evoluído. Sabia que ele é um mutante debilitado, defeituoso? Tem gente que é branco, alvo como a neve. Chega na frente do espelho: Senhor, graças te dou porque sou branco, alvo como a neve. E começa a cantar aquele hino: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Gente, Deus lava o nosso coração, não a nossa pele, muito pelo contrário. Se você é brancão, saiba que você é um mutante deficiente, debilitado. Você perdeu a bênção, a melanina, você tem que ir na praia e se plastificar. O morenão chega lá na praia e só fica mais bronzeado. Você é negro, você tem uma pele escura, graças a Deus você não perdeu a bênção, a melanina. Então o urso polar é a mesma coisa. O urso marrom na floresta se disfarça do lado da árvore. Se ele é negro, ele se disfarça dentro da cova. Agora, se ele é branco na floresta, deu mal, não deu? Deu ruim. Aí o que ele fez? Foi procurando um lugar, descobriu lá nos polos, aquele lugar frio, gelado, molhado, um lugar onde o seu defeito foi vantajoso. Eu falei ontem, né? Defeitos podem ser vantajosos. Se você for banguela, você sobreviverá numa pandemia de cáries e não irá para o inferno, porque no inferno nós teremos choro e ranger de dentes. O bicho é um bicho deficiente, mutante, debilitado. Os tentilhões de Darwin, você sabia que aquele bico mais comprido e mais duro veio por mutações deletérias? E aquele defeito foi um defeito vantajoso durante a seca. Mas assim que choveu, ele foi extinto. Você vai na ilha hoje, em Galápagos, você vê o quê? Tentilhões. E o número de tentilhões de espécies está diminuindo por hibridização. A evolução previu que novas e novas espécies de tentilhões surgiriam a cada 200 anos. Uma grande previsão equivocada. Os tentilhões continuam tentilhões e o número de espécies está diminuindo. Ciência, ciência, ciência. Você fala: puxa, vou confiar na ciência. Vou confiar em Darwin, que diz que nós somos ferros velhos ambulantes, cheios de bad designs, órgãos mal feitos. Mas a Bíblia diz: não, somos coroa da criação. Mas professor, quando você olha o corpo humano, tem um monte de coisa mal feita. Por exemplo, o nosso sistema de faringe, laringe, esôfago, tem criança que morre sufocada, professor. Isso foi mal feito, devia ser um sisteminha, um para cada um. Gente, se fosse um sistema independente para respiração, para fala e para digestão, o que aconteceria? Você teria um pescoção mais largo que aquele cara ali. Quem quer trocar?
Gente, é um sistema magnífico, 3 em 1, sistema respiratório, digestivo e comunicativo. São 2 vias respiratórias. Se você tem o nariz entupido, você respira pela boca. A fala e o canto só é possível porque você usa a língua e a boca e toda a anatomia desse sistema 3 em 1 para falar e cantar. Ah, mas tem gente que se sufoca, professor. Sim, sabia? Somente 1 em 100 mil pessoas. Sabe quem que morre sufocado com esse sistema 3 em 1? Os embriagados. O cara toma todas e põe culpa em Deus, o Cristóvão. Pode? Não. Crianças também. Mas sabe com o quê? Gomas, pequenos brinquedos e 70% dos casos de sufocamento com crianças é por salsicha. Salsichas aqui? Sim. Portugal também? Deus, vamos combinar, gente. Deus criou a salsicha? Gente, mas tem o apêndice. O apêndice é um bad design. Tem gente que já estava tirando o apêndice antes de ter apendicite, porque era uma coisa inútil. Hoje nós descobrimos que o apêndice é um órgão absolutamente essencial, faz parte do nosso sistema imunológico. E quando a gente tem aquela bênção, que é a diarreia, você sabe que a diarreia é uma bênção, né, irmão? É uma lava-jato. No terceiro suar você já está bom. Você perde a sua biota intestinal. O apêndice é um reservatório de biota intestinal. Estamos tendo apendicite? Sim, sabe por quê? Maus hábitos modernos. Índios não têm apendicite, nem cáries. Ah, mas professor, a Bíblia diz que vivemos com dinossauros. Em Jó 40:15, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo para Jó, contempla um brachiosauro, Jó. O bimote, em Jó 41, fala, Leviatã, cuspia fogo, os dragões. Sabia que na Europa, até 1600 depois de Cristo, o cara falava assim para a esposa, esposa querida, vou caçar um dragão que está atacando aqui o meu rebanho. Ela falava, sim querido, de boa. Acreditava Salim. Por quê? Porque dragões de fato existiram na Europa, inclusive. Muitos e muitos relatos, eu tenho uma palestra sobre isso. Ah, mas professor, dinossauro foi extinto há 60 milhões de anos, professor. A Bíblia está errada. É? Mary Schwartz recentemente foi pegar um osso lá nos Estados Unidos, cortou o osso. O que tinha dentro do osso? Colágeno, elástico e plástico. Células sanguíneas. Tinha sangue dentro do osso do dinossauro. Hoje nós já descobrimos mais de 17 diferentes tipos de biomoléculas em ossos de dinossauros. Começamos a cortar ossinho de tudo quanto é osso na camada fóssil. Todos os animais na camada fóssil, você vai cortando, se encontra tecido mole, material orgânico, células sanguíneas. Tem múmias de dinossauros com seus órgãos internos preservados. Mumificados, mineralizados, muitos deles, quando você desmineraliza, ainda sobra matéria orgânica ao nível celular. Ao nível celular. Olha, isso aqui é um osso lá em Hell Creek, nos Estados Unidos. Você cava com a mão, você acha o osso. Você quebra o osso, tem colágeno elástico e plástico dentro do osso. Nos Estados Unidos, na Índia, na China, no Brasil, na Argentina, no Nordeste brasileiro, você tem grandes cemitérios de dinossauros. Você vê os ossos, estão tudo misturado, parece uma sopa de galinha. Os ossos mais pesados estão embaixo, os mais leves em cima. Tem dinossauro que parece que vai levantar e sair andando. O que significa isso? Os dinossauros existiram, foram soterrados aos milhões durante o grande dilúvio bíblico. Eu tenho uma palestra que eu acho que eu vou falar amanhã, lá no Jean. Não, amanhã é no André, sobre o dilúvio, a arca, Noé, os dinossauros. Olha, só o dilúvio bíblico explica o registro fóssil. Só o dilúvio bíblico explica o registro fóssil. E a arca era absurdamente sensacional. Tem pai que leva o filho para Disney. Irmão, não leve mais para Disney, ele vai ser doutrinado em ideologia de gênero lá. Leve para o Ark Encounter, um parque temático cristão nos Estados Unidos.
2016, já está prontinho hoje. Tem o Museu da Criação do lado. E o universo foi feito pronto? Salmos 33:9 diz, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo apareceu de pronto. Pelo sopro de sua boca Deus fez o universo. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito daquilo que não... De modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pois em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo o que neles... mas professor, o Big Bang criou o universo. A NASA lançou esse telescópio, o Hubble. O diretor do programa Hubble, Robert Williams, apontou o telescópio para um ponto escuro do universo e capturou uma foto. E o que veio na foto? Naquele ponto escuro do universo que ele direcionou o Hubble, deveria ter vindo uma foto negra, escura. Uma pequena estrelinha, uma pequena galáxiazinha que estava colidindo com a outra. Mas como é que veio a foto? A foto mais espetacular da história da ciência. Chama Hubble Deep Field. Está vendo aí? Você está vendo aí? Você está vendo aí? Essa é a foto do início do universo. Capturada pelo telescópio Hubble. Deus dirige ou não dirige a ciência? Ele botou o telescópio lá para tirar foto, para mostrar para você. E ele está dizendo, está vendo o meu universo quando ele foi formado? Ele está pronto, absolutamente pronto, com todas as galáxias massivas estruturadas. As emissões dessas galáxias mostram que todos os elementos estão lá, do hidrogênio ao ferro. Então aquela nucleossíntese ao longo de bilhões de anos, de que hidrogênio produziu hélio, que produziu nitrogênio, carbono, que foram se fundindo tudo mais nas explosões de supernova, caiu por terra. Aí a NASA não se deu por vencida, falou, vamos lançar um outro telescópio, o James Webb, que vai detectar no infravermelho, vai pegar uma profundeza ainda mais profunda do universo, e nessa foto, de fato, vai aparecer a idade das trevas, o início do universo. Veio a foto e... o universo estava pronto também. Desespero, pânico. Aí o Sacani no debate do século disse, professor, isso são modelos, e modelos precisam realmente ser atualizados. Não foi uma atualização, o modelo foi detonado. Acabou todo o modelo. Eu falei, Sacani, vocês estão back to the drawing board. De novo para o zero. Eles estão tentando reescrever o modelo e não conseguirão. Por quê? Porque não tem como. É uma situação de que se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Todas as galáxias lá estruturadas, bilhões e bilhões de anos, essas galáxias, todos os elementos estão lá. Então o universo foi criado assim, gente? Não, foi criado assim. Deus disse, haja universo e houve o universo. Gênesis 33:6 diz que ele soprou o universo com o sopro de sua boca. E aí, Salinho, eu digo que Deus é meio carioca. Ele disse, haja universo. E houve o universo. Soprou com um chiado de sua boca. Não, a versão carioca do versículo. Gente, o que foi? O que explodiu? O modelo do Big Bang explodiu completamente. Deus tem me dado um grande privilégio, né, de falar sobre essas verdades para o mundo, hein? Para o mundo. Quando é lugar que eu vou agora, até aqui em Portugal, eu assisti os seus podcasts. Isso aqui foi com o Rodrigo Silva, meu irmão em Cristo, no Flow, no Inteligência Limitada, o debate do século, 10 horas e 45 minutos. Com o Monark, tá vendo essa fumacinha aí, gente? Foi difícil, hein? Vários, isso aqui foi um debate com Luiz Felipe Pondé. E se Deus existir? Pondé saiu convertido de lá, gente. Só falta batizar. Glória! Amém. E a gente tá brincando, né? Eu falei ontem, a gente acaba de lançar na Sociedade Brasileira do Design Inteligente um novo produto, colágeno T-Rex. Mulheres, comprem, por quê? Te mantém jovem por 60 bilhões de anos. Darwin, o homem que matou Deus, gente? Os dinos que mataram Darwin. Carbono 14 é a criptonita de Darwin. Esse é o último congresso que a gente teve no Brasil do Design Inteligente. Olha aí, nós tivemos mais de 30 palestrantes, cientistas das mais diferentes áreas. Sensacional, né? E conclusão, um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito? Cientista bom é cientista ateu, gente? Não.
Cientista bom é cientista que crê em Deus, como o Adalto Lourenço e eu. E uma série de grandes cientistas. É o Batman e o Robin. Contra o Coringa de Darwin. Meu programa Fé e Ciência na Rede 316, assista. Esse é Spotify, áudio. Esse aqui é vídeo também, no Fé e Ciência. Os meus livros, que infelizmente eu não pude trazer, mas a Betânia disse que vai começar a distribuir aqui na Europa agora, né? Que é também importadora. Tá? Conclusão: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E aí a Linda deve estar morrendo de saudade desses dois, né? Eu não ligo, mas esses dois, né, Linda? Nossa. Então, gente, a esse Deus invisível, mas real, eterno, onipotente, onipresente, seja sempre o nosso louvor, seja sempre a nossa glória. A Ele toda a glória. E a palavra de Deus, todo o nosso respeito e admiração. Que ela continue sendo a nossa única regra de fé e prática. Muito obrigado.